A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado dessa plataforma. Aqui o Nil, o Janils, como você quiser falar nesta noite, trazendo uma meditação da palavra de Deus para o teu coração. Eu me encontrei aqui nesta noite chuvosa, aqui na cidade onde eu resido, aqui em Extrema, Minas Gerais, degustando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você como é que está a tua noite, como é que está a tua vida, a tua família diante de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você aqui no segundo Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 60, que o início da palavra, a epígrafe da Bíblia, da minha Bíblia diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos. E a confissão de Pedro diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glória a Deus. Que palavra, né? Jesus, o próprio Jesus, ele é abandonado pelos seus discípulos quando ele começa a pregar uma palavra mais dura. E o que vemos hoje nas nossas igrejas, nossas congregações, onde nós frequentamos os cultos, é que a maioria dos pastores hoje não consegue ministrar uma palavra mais, vamos dizer assim, mais profunda, mais dura, porque os crentes hoje estão cheios de mimimi. Eles não estão alicerçados nesta palavra genuína, nessa palavra gloriosa que o Senhor traz aos nossos corações. Jesus, ele precisaria corrigir o povo. Jesus está nesta atualidade corrigindo esta humanidade de uma forma bem profunda, porque a maioria de nós não queremos dar ouvido à sua palavra. Então hoje tem igreja para todo gosto, né? Ninguém precisa deixar nada, ninguém precisa largar nada. Vem do jeito que estás, permanece do jeito que estás. Mas o que a palavra me ensina nesta noite é que temos que ter transformação através dos ensinamentos de Jesus. Eu não sei se já aconteceu contigo, eu não sei se já aconteceu com você alguma mudança, porque em minha vida aconteceu e tem acontecido todos os dias uma mudança, conforme eu vou observando a palavra do Senhor. Os discípulos começaram a sair da presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Jesus confronta o pecador. Você está no erro, a palavra dele vai te confrontar, vai me confrontar. Então, se eu não estou no erro, se eu estou fazendo conforme Deus tem me designado, toda a palavra vai ser satisfatória para a minha vida, porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Quando os discípulos começam a deixar Jesus, então o Senhor dirige a palavra para os apóstolos. Vamos dizer assim: vocês também não vão? Mas que eu achei tão interessante, né? Então, ele diz assim no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Você tem confiado mesmo, você tem acreditado mesmo que vale a pena
está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, participando de um culto, se alimentando da palavra de Deus? Você tem certeza disso? Porque se você não tem, você está fazendo o que lá? Você tem certeza que você quer ser salvo? Porque a nossa salvação é conquistada dia após dia. E se você quiser gozar dessa salvação, você precisa estar agregado, você precisa se alimentar desta palavra maravilhosa que Jesus tem lançado aos nossos corações. Mas uma coisa interessante que Jesus fala para os 12: vocês não querem se retirar também? Se vocês quiserem, pode ir. Mas Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus, ele diz, olha que coisa interessante, Jesus respondeu: não escolhi vós os 12, mas um de vós é o diabo. Jesus foi mais duro ainda. Então, de vocês 12, tem um que vai me trair. Isso é sério. Na maioria das vezes estamos dentro das nossas igrejas e não temos confiado verdadeiramente na palavra do Senhor Deus. Eu sempre falo para minha família que dias melhores virão. Desde que eu aceitei Jesus, quase 20 anos de ministério, tenho passado muita dificuldade no ministério onde eu me encontro. Desprezo, afronta, humilhação, perseguição, enfim, uma série de, muitas das vezes, deixado de lado, porque as mentes estão voltadas a algo que não tem agregado dentro da palavra de Deus. Porque o meu desejo não é por posição, por status, por multidões, mas o meu desejo é que as almas se aproximem de Deus. Porque um dia eu estava lá no mundo, eu estava na feitiçaria, eu estava no meio do heavy metal, e Deus se lembrou de mim porque Ele tinha me escolhido desde o ventre, assim como Ele escolheu a você que está ouvindo essa palavra. Jesus escolheu Jeremias. Antes de ser formado na madre, eu já tinha te escolhido. E eu tenho certeza disso. Quando eu morava no estado do Pernambuco, Jesus me escolheu. Fui num centro de feitiçaria com a minha mãe. E ali minha mãe pediu para aquele indivíduo daquele centro de feitiçaria fazer uma reza por mim. Quando ele se dirigiu em minha direção, eu ainda criança, não esqueço disso. Ele disse: eu não posso fazer uma reza por esse menino, porque ele é especial. O diabo que estava usando ele sabia que eu tinha sido escolhido por Deus. Eu não sabia, minha mãe não sabia, porque a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus. E isso muito me alegra, porque Jesus, ele diz aqui, que é muito sério, algo que me chamou muita atenção, que ninguém pode vir a Ele se Deus não o enviar. Eu tenho certeza que hoje eu estou servindo a Deus, não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou alguém tão especial, não. Foi porque Deus me direcionou até Cristo, e porque Ele me escolheu antes de eu ser formado na madre. Ele te escolheu. Você não tenha dúvida, quando você entrar dentro da igreja, saiba que você está lá porque você foi direcionado por Deus. A tua vida pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, mesmo que tudo esteja dando errado em tua vida, mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor, Ele é o provedor de toda a tua existência, de toda a tua casa. Deus cuida de você, mas para isso é preciso você confiar, você acreditar que dias melhores virão. Não faça igual esses discípulos que abandonaram Jesus por causa de uma dura palavra. Eu tenho passado dias difíceis nesse ministério, na minha caminhada, mas eu sei para que Jesus me chamou, eu sei qual é o meu lugar. Nesse trajeto vai ter muitas batalhas que eu vou perder, vou fracassar, você vai fracassar, mas não desista de clamar. Assim como o povo do Egito passou 430 anos lá no Egito escravo, nas mãos de Faraó, mas nesse meio percurso, nesse tempo tão grande, uma coisa que me chamou a atenção: o povo não parou de clamar, o povo insistiu em clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo naquela escravidão. Quero te dizer, tem muita gente dentro das igrejas
que acha que já estão convertidos, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, cooperadores, enfim, cantores, acha que já estão convertidos. E até se orgulha disso, bate no peito e diz: olha, eu sou, você não é nada. Vocês estão convencidos, mas não convertidos, porque Jesus ele direcionou para Pedro. Pedro andando do lado de Jesus, diante de Jesus, vendo os milagres, vendo os prodígios. Mas Jesus se dirigiu para Pedro: Pedro, quando tu te converter, vai e fala aos teus irmãos. Porque Pedro não era convertido. Mesmo aqui, os discípulos retornando, abandonando Jesus, ele olha para os 12 e diz: vocês também não querem se retirar? Mas o Senhor, ele diz assim, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Dentro das igrejas, uma massa humana que estão dentro das igrejas, não estão convertidos, mas sim convencidos de alguma coisa que é alguma coisa e na verdade não é. Muitos se intitula isso, aquilo, posição, acha que é dono das igrejas. O dono da igreja é Jesus. O dono da tua vida e da minha vida se chama Jesus Cristo. Então entenda isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Como esta palavra, porque eu não engulo qualquer coisa, tá bom? Estou no ministério muito sério, das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, mas eu não como qualquer coisa. Tem pastores que sobem em cima da tribuna, irmão que sobe em cima da tribuna, mas tem palavras que são lançadas que não provém de Deus. Então tome muito cuidado. Peça discernimento espiritual ao Senhor Deus para que você possa se alimentar de uma forma maravilhosa. Deus, ele tem palavra, ele conhece a tua vida, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua necessidade e a minha necessidade, a necessidade da tua casa. E eu, a cada dia, eu peço a Deus para ele me converter, porque ainda não estou convertido. Falo isso com todo temor e tremor. Peço ao Senhor: me prepara, porque eu quero morar contigo nas mansões celestiais. E não vou parar de clamar. Tenho as minhas fragilidades, tenho as minhas fraquezas. Isso eu admito diante do meu Deus e diante de todos aqueles que eu lanço a palavra do Senhor. Por quê? Não quero ser santarrão, não quero dizer: olha, eu sou. Não sou nada. Jesus, ele mesmo diz, ele é bem enfático em João 15:5. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Aquele que está em mim ou nele se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus diz: vocês não podem fazer nada sem mim. Então para dessa hipocrisia, para de querer ser melhor do que teu irmão, do que a tua irmã, para de querer julgar a pessoa, o teu próximo, para de querer determinar como a pessoa deve fazer, mas sim lança a palavra do Senhor com amor, com dedicação. Ama as vidas, aprenda a perdoar, aprenda a suportar o teu irmão na fraqueza, a tua irmã na fraqueza. Não é porque Deus te deu uma posição no ministério, dentro de uma congregação, que você acha que você é melhor do que o teu próximo, do que o teu irmão, do que a tua irmã. Se engana você. Porque Jesus, ele não faz acepção, ele ama todo por igual. O que eu acho interessante é que quando Deus salva um rico, ele salva um pobre, salva um miserável e coloca tudo no mesmo patamar. Então está tudo igual para ele. A tua condição financeira não quer dizer nada diante do Senhor Deus. Eu acho lindo o Senhor, porque isso não encanta aos olhos de Deus. A tua riqueza, a tua prosperidade, isso não encanta a Deus. O que encanta ao Senhor é um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. Você sabe o que é isso? Você sabe qual que é o vínculo da perfeição? É o amor. Deus é amor. Por isso que ele é o vínculo da perfeição, o amor. É o vínculo da perfeição, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O João, ele fala algo tão interessante no capítulo 3, verso 19, que eu quero até ler com vocês aqui, que é muito interessante, que me chama muita atenção. Olha que coisa interessante, o Senhor falando através de João, no verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe por que muita gente não quer vir para a igreja? Porque quer continuar numa vida de pecado, de erro, entendeu?
Mas mesmo você sendo pecador, corre para os pés de Jesus e diga: olha, Jesus, eu sou falho, eu quero a tua ajuda, eu preciso de ti, eu preciso caminhar na tua presença, Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não consigo.